E vamos começar sempre lendo aqui no finalzinho dela. O ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido será. Então, a gente já vai pensar em pessoas de 14 anos, tempo médio de estudo dessas pessoas acima e percentual pretendido. Num primeiro momento não faz tanto sentido, mas ir para o enunciado com essas informações já deixa a nossa leitura mais alinhada com o que a gente tem que achar. Vamos ler o enunciado, então. No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até diplomação em um curso superior, considerando os 9 anos de ensino fundamental, os 3 anos de ensino médio, os 4 anos de graduação, o tempo médio é de 16 anos. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos é muito pequeno conforme apresentado na tabela. Então, eles deram um padrão, que é um tempo médio aqui de 16 anos, e falaram que as pessoas acima dos 14 anos ainda é muito pequeno. Aí, a gente tem que ver conforme a tabela. Vamos analisar essa tabela. Tempo médio aí, a gente consegue ver o quê? Consegue ver que em 95, essas pessoas acima dos 14 estudavam 5,2, 99, 5,8, 2003, 6,4, 2007, 7 anos. Então, está tendo um aumentozinho, né? Considere que o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha, ó, incremento vai se manter constante até o ano de 2050. E que pretenda chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior, dado anteriormente. Ok. Então, muitas informações, tabela, porcentagem, tal. Muita coisa. Agora a gente tem que entender o que a questão quer. A questão quer aquela parte dos 70 do percentual, né? Falou do percentual aqui, ó. E esse percentual a gente descobriu aqui, ó. 70% do tempo necessário. E qual que é esse tempo necessário? O tempo necessário são aqueles 16 anos que a gente viu aqui em cima. Então, a gente tem que conseguir ver quando que essa tabela aqui vai continuar crescendo até chegar aos 70% dos 16 anos. Vai chegar em algum ano aqui, que vai ser o ano que a gente vai marcar na alternativa. É isso que a questão está pedindo. Ok, vamos lá. Primeira coisa, calcular o percentual dos 16. Calcular 70% de 16, a gente pode fazer por regra de 3, a gente pode fazer por frações, por números decimais. Por isso que é importante saber a fase 1 antes de avançar. Vamos lá. 70%. 70% de 16 anos é 70 sobre 100 vezes 16. Aqui a gente já pode cortar um zerinho. E é só multiplicação por 7, ó. 7 vezes 6, 42. Com 4 aqui. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. Não esqueça desse carinha que está dividindo aqui, ó. Então, vamos voltar com ele aqui, ó. Só o 10. Divisão por 10 é só andar uma casa com a vírgula. 112 vira 11,2. Então, na nossa tabelinha aqui, ó, vai ter que ter esse número, 11,2, e a gente tem que descobrir o ano que vamos chegar nesse patamar de 11,2 anos de estudo. Encontramos uma primeira informação. Outra coisa interessante que eu quero deixar aqui enfatizado para vocês, olha só, que eu não preciso ficar armando continha para fazer as minhas multiplicações, as minhas coisas. Você ficar armando continha até uma determinada fase do seu estudo, ok. Depois você tem que se tornar prático.
que o Enem é uma prova prática também. Você tem que conseguir fazer as questões num tempo muito curto. E são questões que têm enunciados grandes. Então, você tem que usar essas sacadas para conseguir otimizar tempo. Então, eu já diria para você começar a tentar fazer essas contas assim, tá? De forma mais prática. Você também pode conseguir desenvolver o seu método sem precisar sair da expressão para fazer um rascunho. Claro que, às vezes, até eu mesmo, em algumas questões, eu preciso fazer um rascunho. Mas em questões que necessitam de multiplicação por uma unidade só, eu aconselho fazer assim, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente tem que pensar nas categorias de... Isso aqui é uma função afim. O que é uma função afim? É uma função do primeiro grau. Ela vai ter o gráfico como uma reta e vai ter o incremento dela constante. Ela pode passar aqui pelo zero ou não. Ela pode ser assim, que ela vai ser crescente, e se ela for assim, ela vai ser decrescente, tá bom? Então, é com isso em mente que a gente vai continuar aqui, ó. Qual que é o nosso incremento? Falou na questão sobre incremento. É o quanto vai estar aumentando. Quanto está aumentando daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Para a gente descobrir de forma prática, é a gente fazer o maior menos o menor aqui. 5, vamos ver aqui, a gente tem que escolher um número que seja favorável para a gente. Se está falando que é o mesmo incremento, vamos usar esses caras aqui que são mais fáceis, ó. Eu estou no 6,4, cheguei no 7, eu posso fazer 7 menos 6,4 ou do 6,4 para chegar no 7. Então, aqui a gente tem um incremento de 0,6 por ano. E depois, se você observar, ó, se eu somar 0,6 aqui, eu chego no 5,8. Se eu somar 0,6 aqui, eu chego no 6,4 também. Então, esse é o nosso incremento. Então, aqui a gente consegue montar uma funçãozinha. A gente consegue montar uma função de x, um f de x. É isso que vai significar para a gente o f de x. A função do primeiro grau, ela é do tipo ax, que é um valor fixo, junto com x, mais um b. Pode acontecer desse b ser zero, continua sendo função também, não tem problema. Só o a não pode ser zero, tá bom? Então, nesse caso, vamos ver o que está acontecendo aqui. O nosso incremento, ele é de 0,6. Então, ele vai ser o valor que vai estar sendo multiplicado, vai estar sendo aumentado aqui, sempre, que a gente acabou de calcular. Ele aqui, ó. Então, o nosso A, nesse caso, é o 0,6. Vai ser f de x é igual a 0,6x. E estava sendo somado mais alguma coisa? Não estava sendo somado nada. O b, então, como eu falei, ele pode ser zero. Então, ele vai ser zero. Na verdade, esse b, eu vou explicar um pouco melhor aqui para gente. O que a gente pode fazer? A gente escolhe quem que a gente quer começar. Por onde a gente quer começar? Se eu quero começar contando de 95, o meu b vai ser 5,2. Se eu começar a contar de 99, o meu b vai ser 5,8. Eu gosto de trabalhar com números mais inteiros, então eu vou usar aqui 2007. 2007, que é 7. Então, o meu B vai ser 7. Então, a partir de 2007, quanto tempo eu vou gastar para chegar na minha meta? E qual que era a minha meta? A gente achou. O 11,2 aqui, ó. Aqui em cima. Essa é a nossa meta. Então, vamos voltar aqui e substituir o f de x por 11,2. Igual a 0,6x mais 7. Aí agora, gente, como eu falei dos pré-requisitos, depois que você entende o conceito de função, você consegue aplicar. Agora, para a gente descobrir o x, é só a gente resolver uma equação. A função do primeiro grau cai numa equação do primeiro grau. Então, o que a gente vai fazer? Vou fazer de forma objetiva aqui. Esse 0,6x tem que ficar sozinho, então vou deixar ele sozinho. Passo esse cara para o outro lado,
subtraindo, então fica 11,2 menos 7. 11,2 menos 7 dá 4,2. Então, vai ser 0,6x igual a 4,2. Só queremos o x, então o 0,6 vai dividir o 4,2. Aqui, para facilitar nossas vidas, conceito da fase 1, frações equivalentes. A gente pode acabar com essas vírgulas e dividir, porque a gente vai multiplicar por 10 em cima e embaixo, e dividir 42 por 6. 42 por 6 dá 7. Então, 7x. Agora, gente, é um detalhe que, dependendo das alternativas que eles colocarem, pode fazer você errar. Ou você não entender a questão. Porque, olha só, começamos em 2007 aqui. Se você vê que o x deu 7, aí às vezes você vai somar em 2007 e vai dar 2014. Aí você vai olhar para as opções e vai falar, poxa, não tem alternativa 2014, não estou entendendo. Só que observe. Observe aqui, ó. Nessa tabelinha. De quanto em quanto tempo a gente está aumentando? 95 para 99, 99 para 2003, 2003 para 2007, de 4 em 4 anos. Então, esse x aqui, ele nos remete a períodos de 4 anos. O x, ele remete a períodos de 4 anos. Vou colocar aqui rapidinho. Períodos 4 anos. Então, se nós achamos 7x, nós achamos 7 períodos de 4 anos. É só a gente fazer esse 7 vezes 4 anos. 7 vezes 4, 28 anos. Vão ser 28 anos até a gente chegar nessa meta aqui do 11,2, lá estipulada no enunciado. Então tá, agora 28 anos faz mais sentido. É só a gente somar, lembrar do ano que a gente começou. Começamos em 2007. 2007 mais 28 vai dar 2035. Alternativa D. Tranquila, assim, a questão, um pouco trabalhosa, requer interpretação, mas nada mais que isso. É uma boa questão para a gente exercitar. Uma boa dica é você pegar essa questão novamente e tentar refazer esses passos que eu fiz, entender a parte da função afim, depois voltar, reassistir o vídeo, porque é uma questão que tem bastante conteúdo e vai ajudar bastante vocês.